na cruz, quando Jesus estava ali já pendurado na cruz do Calvário. E diz a Bíblia que ali o Senhor, ele estava no meio de dois malfeitores. Só que isto, o profeta Isaías, aproximadamente cerca de 700 anos, um pouco mais, um pouco menos, ele já tinha profetizado, né, aquele momento de nosso Senhor. Depois de 7 séculos, agora acontece, glória a Deus, o que o profeta tinha profetizado. Amém, igreja? E ele diz que, veja o que diz aí Isaías 53, verso 12, por favor. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os o quê? Transgressores, ou seja, malfeitores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Essa passagem, este momento, nós iremos, amados irmãos, aprender um pouco a respeito, né, do arrependimento, mas também se tratando de Jesus. Diz a Bíblia que o Senhor, ele orou pelos seus inimigos. E ali ele se encontrava agora, naquele momento. Estava 3 ali sendo crucificado, e um dos 3 era o Senhor. E ele estava no meio dos 2 malfeitores. E aí nós podemos ver, queridos e amados irmãos, né, quando dizia um dos malfeitores que estavam pendurados, um dos malfeitores blasfemava dele dizendo, olha só: se tu és o Cristo, salva a ti mesmo e a nós. Ou seja, mas nós não queremos nos deparar com este malfeitor. Mas olha só o que diz aí, o verso 40, coloca aí por favor, do texto lido. Agora, nós iremos ver agora exatamente a respeito dessa mensagem. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Estava ali 2 malfeitores. Diz que um zombava, né? Se tu és, né? Nunca nós devemos nos dirigir diante de Deus dessa forma. Se tu és Deus, me abençoa. Se tu és Deus, faça isso por mim. O Senhor sempre será Deus.
Este aí estava colocando dúvida exatamente o senhorio de Jesus. Mas o outro disse: ei, tu estando na mesma condenação, tu não teme ainda a Deus? Estando na mesma condição, ou seja, de morte. E aí nós podemos ver que muitas pessoas foram motivadas, né, e salvas pelo exemplo do malfeitor, por ver a sua miséria, né, do pecado, indo até a Cristo. Nós podemos ver, né, que o que aconteceu, queridos, né? A gente pode ver que muitas pessoas foram motivadas a ir até Jesus pelo exemplo daquele malfeitor, ou seja, do segundo. Foram motivadas. E aí nós podemos ver que encontramos ali um cumprimento da primeira palavra pronunciada na cruz, ou seja, a oração de Jesus pelo perdão dos inimigos, encontrou sua resposta na súplica do malfeitor. Quando diz o 41: e nós, na verdade, com justiça padecemos, porque recebemos o que os nossos feitos merecia. Ou seja, aquele homem estava exatamente ciente de que ele estava ali justamente, que ele estava ali porque os seus feitos o levaram até aquela condição. Quantas pessoas às vezes ficam indagando: Senhor, por que eu estou sofrendo? Você já ouviu isso? Hein? Por que está acontecendo isso comigo? Você já ouviu isso? Só que essas pessoas, elas deveriam aprender com este malfeitor o reconhecimento da situação que elas se encontram. Eu sempre digo, queridos, plantar, você planta o que quiser, mas a colheita você não colhe o que quiser, você colhe o que você plantou. Quem pode dar glória a Deus por isso? Entenda bem nessa noite. Mas devemos entender, né, que houve aqui um reconhecimento das suas más práticas, dos seus maus comportamentos. Houve esse reconhecimento. Ei, nós estamos aqui porque merecemos. Mas este aí, que era Jesus, nada fez para estar aqui. Só que nós sabemos biblicamente que Jesus se encontrava ali exatamente pelos nossos pecados. Amém, queridos? Pelas nossas iniquidades. Mas queremos ver exatamente isso aqui, amados. O reconhecimento. Tem pessoas, queridas, que não reconhecem, na verdade, a situação que ele se encontra. Ele não reconhece que faz parte da sua semeadura. Não sei se você está entendendo isso nessa noite.
Mas Deus quer falar contigo nessa noite, quer falar comigo também, através dessa palavra. Ninguém me ama naquela igreja, ninguém me ama naquele local. E você já demonstrou amor? Hein? Parece que ninguém gosta de mim. Você gosta de alguém? Ou seja, nós não podemos exigir nada daquilo que nós não fazemos. Primeiro temos que reconhecer, como este malfeitor reconheceu, a sua condição de pecador. Às vezes você vai, leva a palavra do Senhor para alguém e diz: ei, rapaz, vamos lá na igreja, ouvir a palavra, Deus quer te salvar. Aí diz: rapaz, eu não faço nada mal feito. Aí ele começa a dizer, né, irmãos? Eu não bebo, eu não fumo, né? Só falta, na verdade, a gente ver duas asinhas dele, assim, ele subindo para o céu. Não é verdade ou não? Não falo mal de ninguém. Aí começa a dizer, né? Sou honesto. Aí vem: por que Jesus morreu na cruz? Se você é tão bom assim. Hein? Ou seja, nós devemos parar, amados, e ver exatamente, você que ainda, nós somos crentes em Jesus. Nós temos que parar e ver: meu Deus, eu tenho que melhorar. A minha situação aqui não diz como cristão, eu tenho que reconhecer. E aqui a gente reconhece, olha só o 3, né? O malfeitor, olhando para o pecado, lembrou-se do juízo vindouro e disse ao outro: nem ao menos teme a Deus? Tu nem ao menos teme a Deus? Ele evidentemente temia a Deus. Aquela situação que se encontrava aquele homem, ali foi o suficiente aquele tempo para ele reconhecer o seu pecado, mas também ver que ali estava diante de um Deus Todo-Poderoso. Aleluia! E aí nós podemos ver, né? Ele agora, olha só o que ele diz agora sim. Veja bem. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Nós entendemos, olha só, ele fala do reconhecimento de quem realmente era. Lembra, Senhor, de mim quando entrares no teu reino. Apresentava ele agora, irmãos, uma simples oração de que? De arrependimento. Ninguém se arrepende, querido, sem reconhecer o seu pecado. Ninguém se arrepende de uma coisa que ele, na verdade, está entendendo o que fez. Lembra, Senhor, de mim quando entrares no teu reino. E aí nós podemos ver, né? Ele confessa seu pecado, né? As palavras, recebe agora, na verdade, que a nossa, né? Os atos merecem. Ele falando agora, ao mesmo tempo, o malfeitor confessa, né? A inocência do Senhor. Veja o 41. Olha o que ele diz aí. O 41.
nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos merecem. Mas este aí, nenhum mal fez. Nós sim. Mas este aí, ele está inocentemente. Este aí não fez nada de errado para estar aqui. Eu fiz, você também fez. Isso, irmãos, é um reconhecimento que nós devemos também colocar isso em prática. Hoje há uma onda até mesmo dentro da igreja de desculpa, meu irmão. A desculpa. Mas o Senhor não precisa de pessoas desculpadas, precisa de pessoas que reconheçam o seu pecado. Quem está entendendo? Pode ver. Se você conversa com alguém, meu irmão, que precisa, na verdade, de uma restauração, você conversa com ele, parece que ele está melhor do que você. Aí você já fica desarmado. Você está entendendo aí? Como é que você está, meu irmão? Estou muito bem, graças a Deus. Ainda é arrogante. Ou seja, ele não reconhece as suas falhas. Irmão, eu preciso da oração de você. Eu tenho que buscar restauração. Eu não estou certo diante de Deus, né? Mas você quase não vê isso, meu irmão. Você quase não vê isso. Mas nós aprendemos com este homem. Quando ele reconhece, aleluia. Quem pode dar glória a Deus por isso, amados? Aleluia. Confessa a divindade de Cristo, ele, né? Ele ouviu grande, né? O outro disse, zombando, não está no Cristo. E depois creu e confessou Jesus publicamente como seu Senhor. Senhor, lembra-te de mim quando tu entrares no meu reino, no teu reino. Ou seja, ele não pediu para ali ser livrado da cruz, mas disse, lembra-te de mim quando tu estiveres lá nos céus. Amém, queridos? Isso é uma confissão pública. É alguém dizendo, eu preciso da tua ajuda, me perdoa. É isso que nós precisamos aprender, meus amados e queridos irmãos e irmãs. A alta confiança é a pior coisa que pode, na verdade, existir numa vida. Certo? E aí a gente pode ver agora, ele creu também no reino de Cristo, ele creu. Seu Salvador, e suplicou, Jesus, lembra-te de mim. A sua fé foi e abriu o paraíso. Foi suficiente. Olha o que o Senhor diz. E disse Jesus, em verdade te digo, que hoje estarás comigo aonde? No paraíso. Hoje. Ou seja, Jesus está dizendo, teus pecados estão perdoados. Hoje tu vai estar comigo. Olha só, irmão. Hoje tu vai estar comigo aonde? No paraíso. Ou seja, essa palavra, querida, é uma palavra, né, de que demonstrando
que aquele homem, os seus pecados estavam sendo perdoados naquele momento. Que a salvação tinha, na verdade, agora tomado conta da sua vida. Aquele homem diz: Senhor, só quero uma coisa quando estiver lá. Lembra-se de mim. Depois de um arrependimento sincero, depois de um arrependimento publicamente, depois que alguém, meu irmão, quando alguém reconhece o seu erro, né? A Bíblia diz: aquele que se arrepende e deixa, o que é que ele alcança? Misericórdia. Ele alcança a misericórdia do Senhor. Que essas palavras, na verdade, nessa noite, venham impactar os nossos corações, amados. Você que é crente, seja mais crente ainda, reconhecendo o seu erro, mas não é só reconhecer, é confessar e estar pronto para uma mudança, pronto para, na verdade, ter uma mudança de um verdadeiro crente em Jesus. É isso que falta em muita gente. Mas o Senhor está aqui nessa noite, dizendo: eu estou aqui, filho, eu quero te ouvir, eu quero ouvir tu confessando, e eu quero te perdoar. Que Deus em Cristo abençoe a igreja, amém? Fica de pé, em nome de Jesus. Vamos